Mas algumas batalhas ainda não foram vencidas, como é o caso da CPI da dívida pública e da redução da jornada de trabalho. Mas os pedetistas não entregam os pontos. Os objetivos para os quais foi criada a CPI da dívida pública não foram observados. O primeiro item era investigar a dívida pública. Em seguida, analisar o pagamento dos juros, as amortizações, o refinanciamento da dívida, identificar os beneficiários do pagamento dos juros e das parcelas e, por fim, o impacto dessas despesas na falta de financiamento das políticas sociais. Quanto a isso, o relator descreveu apenas um período, com poucas frases, menos do que um terço da página referente ao impacto da dívida nas políticas sociais, o que faz com que o relatório seja muito brando. O relatório não aponta qualquer alternativa de mudança dos fundamentos da política monetária, da forma como são fixadas as taxas de juros, a relação das taxas de juros com a política cambial, essa questão da supervalorização da moeda nacional por força do ingresso de moeda estrangeira, uma grande quantidade de dólares que vem para o Brasil, porque aqui se paga hoje a maior taxa de juros do mundo. Então todos esses fatores levaram a que rejeitássemos o relatório oficial e vamos encaminhar ao Ministério Público Federal o voto em separado, com toda a fundamentação, com todas as tabelas, com todas as ausências, objeto da falta de respostas do Banco Central e do Ministério da Fazenda, e vamos reconvocar aqueles economistas que aqui estiveram com propostas muito claras para mudar-se a política monetária e, consequentemente, apresentaremos novos projetos de lei, criando novas diretrizes para a política monetária, para a política cambial, fazendo com que o Brasil passe a dominar a dívida pública, e não a dívida pública dominar o Tesouro Nacional. Sabe que mexer em jornada de trabalho é uma das coisas mais difíceis que tem na história do Brasil. A gente poderia dizer do Brasil e de qualquer país do mundo, né? Até porque, se fosse fácil, os trabalhadores estariam trabalhando no mundo inteiro muito menos do que trabalham. Talvez a França hoje é o país que menos trabalha, né? Trabalha em média 35 horas. Agora, aqui no Brasil, só mexeu em jornada de trabalho 2 vezes na história do Brasil, né? Nos mais de 500 anos do Brasil, nós mexemos 2 vezes na jornada. Em 1943, de novo com Getúlio, quando regulamentou as 8 horas diárias, ou seja, trabalhava-se de segunda a sábado, 8 horas por dia, 48 horas semanais. Depois nós só viemos mexer em jornada de trabalho depois de uma luta muito grande ali no final da ditadura dos trabalhadores do Brasil inteiro. Os metalúrgicos puxaram essa luta, conseguiram redução em fábrica, em categorias, e só viemos reduzir então em 88, na Constituinte de 88, reduziu de 48 para 44 horas semanais. E de lá para cá nós estamos nessa batalha, para reduzir para 40. Agora é muito difícil, porque do nosso lado os trabalhadores se mobilizam, se articulam, né? Manifestam, conseguem negociação de uma categoria, de uma fábrica, de outra fábrica, mas as coisas aqui na Câmara é bastante complicada. Aqui tem 82 ruralistas eleitos, os piores, contra os trabalhadores ao extremo. Tem 219 empresários eleitos, com 82 dá 301, né? Portanto, a maioria dessa casa aqui, por natureza, é contra os trabalhadores, por princípio. É coisa de trabalhadores, votam contra por princípio, porque não gosta dos trabalhadores. Só vota sob pressão, né? Então, por isso, nós estamos nessa batalha. Ano eleitoral, os deputados vão precisar dos votos dos trabalhadores. Eu tenho dito, eles estão entre os trabalhadores que votam e aqueles que pagam, que são os empresários. Então, nós precisamos aumentar a pressão aqui para poder votar. Você acompanha agora a avaliação do presidente Carlos Lupe sobre o PDT e os caminhos que devemos trilhar em favor do povo brasileiro. Nós estamos seguindo o nosso caminho de linha histórica, de coerência, de amor ao povo brasileiro, de um partido patriota, de um partido que não abre mão da defesa intransigente do direito do nosso trabalhador. Eu, às vezes, estou sentado no ministério, pensando numa decisão, e eu digo assim: eu tenho que aprender aquelas lições que eu tive oportunidade, sorte, aventura de conviver durante 25 anos ao lado de Brizola, o que ele faria se estivesse no lugar. E ali eu busco a minha inspiração. Ou seja, sempre olhar para onde está o lado mais fraco. Onde está o mais fraco? Onde está o pequeno? Onde está quem precisa da nossa existência? Um povo livre, soberano, lutando por sua pátria,
com nenhuma criança na rua, todas numa escola de tempo integral, com os idosos respeitados e não sendo um peso para a nação. Eu vejo essas discussões sobre pensão, aposentadoria, falam como se o aposentado fosse um resto, quando eles construíram a nação brasileira. Toda a nação tem dívida com os aposentados. Porque se não fosse a mão desses trabalhadores, como é que nós teríamos esse Brasil grandioso que é hoje? É uma discussão perversa. É uma discussão que coloca os nossos idosos como um estorvo, como um peso, esquecendo que eles construíram as nossas próprias vidas. Nos fizeram. Então, essa sociedade, ela vai precisar debater isso no momento. Ela não pode ser só numérica. Ela não pode ser o lucro pelo lucro. Ela não pode ser a especulação do capital financeiro pela bolsa. Essa sociedade tem que ajudar o capital produtivo, que investe para gerar emprego, que investe para produzir, para crescer, para gerar riquezas. Essa sociedade tem que discutir o papel de quem a constrói, que é o trabalhador. Tem que ser o protagonista desse processo. E eu acho que a gente está avançando. Ainda precisando avançar muito mais, mas avançando, né? Eu me sinto muito consciente de buscar, tentar, trabalhar para cumprir o meu papel. Eu me sinto como um ser humano, assim, com um grande desafio na vida, que é ajudar a manter a coerência histórica desse partido, o respeito a essas lideranças que são a razão da nossa existência, mas ao mesmo tempo para avançar mais. Porque há 50 anos não tinha informática. Há 50 anos a comunicação era inexistente praticamente. O mundo evolui. E nós temos que evoluir nesse mundo, mas entendendo que a bola mestra para o crescimento da sociedade é o ser humano. O ser humano é o balizador de toda decisão. O ser humano é o foco. A felicidade desse ser humano deve ser a busca permanente de todos que querem uma sociedade mais justa e mais fraterna. Agora, o senador Cristóvão Buarque fala sobre o discurso da campanha e as qualificações de um bom candidato. Aí nós temos que ver duas coisas. O discurso predominante apenas para se aproximar do eleitor de hoje e o discurso predominante para construir um Brasil diferente. As duas coisas não são iguais. Porque o eleitor, ele é um indivíduo, ele não é uma coletividade. A democracia não é o voto de todos. A democracia é o voto de cada um, somando para ver qual é a posição majoritária. E, às vezes, essa maioria de indivíduos esses indivíduos, prisioneiros do curto prazo, do imediato. Então, o político que quiser apenas ganhar o voto dos indivíduos, olhando o imediato, eu acho que ele vai ter que ter um discurso muito dirigido para a ética, porque isso está na pauta, sem dúvida alguma, em função da corrupção. Eu creio que vai ter no seu discurso muito de segurança, porque está na pauta a violência generalizada. Depois vai ter que ter na pauta o emprego, porque há uma crise nesse país de desemprego. Mas, se ele quiser pensar, não apenas no eleitor de hoje, mas no futuro do país, eu acho que aí ele tem que trazer bandeiras revolucionárias, transformadoras. Para mim, esse seria o discurso da educação, que talvez não dê tanto voto, mas é o discurso correto para quem quer usar a política para transformar o país. A primeira qualificação do candidato não é o que se pensa por aí de qualificação do ponto de vista técnico, do conhecimento das coisas. A primeira qualificação é ética. É ser capaz de cumprir a palavra. A segunda qualificação é ter uma crença muito profunda em alguma bandeira. É ser um candidato que quer ocupar um cargo, não porque pode trazer vantagens, mordomias, benesses, mas porque é o caminho para o poder de transformar a sociedade. A terceira, sim, ele pode ter uma qualificação sobre a história do país, é importante, ajuda. Ele pode até ter uma qualificação sobre as áreas de economia, sobre as áreas de sociologia, claro que isso ajuda. Ou pode ter uma base nas áreas técnicas, isso ajuda, mas não é o fundamental. O fundamental é a ética no comportamento e a crença numa proposta para o país.